Muito bem. Então, nós estamos aí para o último artigo. Esse último artigo também faz parte daquela revista da SOCESP. Nesse artigo em específico, ele vai abordar a anamnese espiritual e as diversas escalas para avaliação espiritual. Então, é um artigo muito mais enxuto, muito mais dirigido. E a ideia de terminar com esse artigo é exatamente sedimentar os pontos que foram passados por mim e pelo Juliano nos artigos anteriores. Exatamente para nós fecharmos com os conceitos que nós devemos levar para a nossa prática clínica. Então, a ideia é encerrar essa noite de hoje com uma relativa segurança de cada um para que possa aplicar no seu dia a dia no consultório as coisas que foram aqui discutidas, tá? Então, na mesma metodologia que eu apliquei no anterior, foi publicado na revista ali da SOCESP em 2020, e os autores são autores de peso. O Álvaro Avezum, um dos maiores pesquisadores em cardiologia do mundo, Roberto Sporcati, eles dois eram os diretores, o presidente e o vice-presidente do Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira, né? O Alexandre Moreira Almeida, enfim, pessoal de peso ali, tá? Mais uma vez, também eles utilizaram um sistema de referência com o negrito para aqueles artigos que são mais importantes. Então, quem quiser se aprofundar no tema, muito legal ali, tá bem mastigadinho para todo mundo. E, inclusive, eu separei aqui, esse artigo publicado em 2017, também era um encarte no Journal of Pain and Symptom Management, que é um jornal de cuidados paliativos, e foi um encarte todo voltado para artigos sobre espiritualidade em cuidados paliativos, tá? Eu vou mandar em PDF no grupo esses slides, tá? Então pode deixar que vai ficar na mão de vocês. Esses artigos são ouro. Esse artigo aqui que eu coloquei na tela são muito legais, tá? Então vale a pena para quem quiser dar uma aprofundada, dar uma lida depois. 3 tópicos a serem abordados aqui. Conceito de espiritualidade a gente já fez, eu vou passar brevemente, e nós vamos focar mais em minúcias na anamnese e nas escalas. Nesse artigo, eles traçam ali, eles falam de alguns dos conceitos, mas eles focam principalmente no conceito do Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da sociedade, tá? É um conceito que eles tentaram utilizar em termos de padronização pesquisa. Eles determinam a espiritualidade como um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que vão nortear pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento intra e interpessoal, ou seja, comigo mesmo e com os demais, com os meus semelhantes. E por que eles utilizam esse conceito? Porque eles acrescentam que ele pode ser motivado ou não pela vontade e ser passível de observação e mensuração. Então, lembra que eu falei que nós cardiologistas somos chatos pra caramba com relação à pesquisa e a mensurações, né? Então, a ideia que eles tiveram ao definir esse conceito de espiritualidade era universalizar alguma coisa que pudesse ser aplicada e reproduzida. Se não existe reprodutibilidade, não existe pesquisa clínica, né? Mas não é o que eu mais gosto. Não é o conceito de espiritualidade que eu mais gosto. Muito bem. Eles, como o Juliano bem colocou ali atrás, quando eles falam de anamnese espiritual, eles reforçam que tem que ser centrada no paciente, não em mim. Eu quero saber da espiritualidade do paciente, porque eu quero que isso seja benéfico e utilizado em proveito do paciente, tá? Eu tenho que procurar entender quais são a fé e as crenças desse indivíduo, principalmente no que tange a interação dessas crenças com o processo de saúde e doença que ele apresenta. É importante eu tentar entender também qual é a força espiritual que esse indivíduo retira das suas próprias crenças em termos pessoais, em termos familiares, em termos sociais.
E o quanto isso influencia nas aceitações ou no processo de aceitação que essa pessoa vai ter frente aos processos de saúde e doença. Por quê? Porque quando não bem aceito, isso traz, como a Ana falou, conflitos, neuroses, dificuldades, sofrimento, que aqui eles colocam como sofrimento espiritual. Porque, vejam, a pessoa mais ou menos religiosa, ela vai ter uma influência dessas crenças na vida de relação, como diz ali na definição de espiritualidade, intra ou interpessoal. E essas influências se manifestam através do coping. O que é o coping? O enfrentamento. É como a pessoa lida com determinada situação a partir daquelas crenças religiosas e espirituais que ela possui. E esse coping ele pode ser positivo ou negativo. E como profissional de saúde, o que eu quero? Identificar o coping negativo para transformar isso em positivo, identificar o coping positivo para reforçar essa conduta. Então, o núcleo da anamnese espiritual é esse. É identificar o coping do paciente para que eu possa ser uma ferramenta de auxílio para que ele lide melhor com esse processo. Claro, lembrando ali do primeiro artigo, quando isso foge da minha alçada, do meu conhecimento, da minha capacidade, eu vou buscar ajuda do pessoal mais especializado. Mas se eu não souber identificar isso, eu não vou ajudar meu paciente. Então, o objetivo é esse. Esse slide, na minha opinião, representa exatamente o que eu quero com a abordagem da espiritualidade do meu paciente. E com a... Puxa, me fugiu o nome dela, da colega oncologista que mandou o artigo lá, lá no grupo, né? Sobre esse artigo, Why Me? Por que eu? Foi aqui, foi a Rosane. Nossa, não me perdoaria se eu esquecesse o nome dela. Foi a Rosane, ela é oncologista e ela mandou esse artigo, né? Por que eu? Eu acho que não tem um ser humano na Terra que não se faça, vez ou outra, essa pergunta. Para tudo, para coisas boas ou para coisas ruins, para problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento. Por que acontece comigo? E vocês, nós profissionais da saúde, olha, talvez um ou dois por dia acabam perguntando isso. As pessoas me perguntam frequentemente, por que eu desenvolvi hipertensão? Por que não? Por que eu tô doente? Porque você estava saudável, né? Então, ver esse questionamento existencial é um questionamento espiritual. As pessoas estão se perguntando isso, na verdade. Que muitas vezes eu acreditava que elas me perguntavam do ponto de vista biológico, mas não era do ponto de vista filosófico, existencial. Está aí uma pergunta extremamente difícil de responder para o paciente, mas ao mesmo tempo uma pergunta engrandecedora, porque todas as vezes que eu tentei responder isso para o paciente, eu aprendi alguma coisa. Então, essa é uma pergunta muito pertinente, exatamente porque recai na ideia do coping, né? E ela é pertinente porque aqui muitas vezes está o coping de quem tem uma baixa espiritualidade, nenhuma espiritualidade ou nenhuma religião, melhor dizendo. Muito bem. E quando eu vou fazer essa investigação toda, eu vou utilizar, como eu disse ali no primeiro artigo, uma aplicação, uma anamnese instrumental ou uma anamnese livre, tá? Muitas vezes, pela falta de experiência, prática ou segurança, eu vou recorrer inicialmente a um instrumento em particular que me seja de maior agrado. Eu vou escolher ali um dos questionários que eu vou mostrar ali na frente para vocês. Mas, gente, a Mari Esperandil não está aqui hoje, mas no seminário que eu participei com ela ali, com o professor Carlo Lerret, ele citou uma frase muito interessante que eu reproduzi aqui.
nós temos que aprender a desaprender. Então, inicialmente, eu vou me utilizar desses instrumentos roteirizados como um guia para criar a confiança e depois abrir mão desse instrumento, porque aquilo já faz parte da minha habitualidade, já está inconsciente, foi medularizado, né? Então, a ideia é nos utilizarmos das ferramentas para depois não precisarmos mais delas, né? Bom, todos nós tivemos essa experiência, nós fomos alunos, quantos decorebas nós não fizemos para, hoje em dia, aquilo faz parte da nossa prática diária, né? O que eu quero em termos de anamnese espiritual? Eu acho essa figura bem interessante, tá? Porque, independente do questionário, todos os questionários vão cair exatamente nessa imagem aqui. Nós falamos de quando abordar com os pacientes, a espiritualidade do paciente. Beleza, isso aí está visto. Eu falei, o Juliano falou, quando que eu devo abordar a espiritualidade do meu paciente. Mas o que eu quero em seguida é exatamente saber quem é esse meu paciente com relação à sua espiritualidade. O que essa espiritualidade significa para ele? Quanto isso pesa na vida dele? Qual o nível de religiosidade que ele desempenha ou experimenta na sua vida cotidiana? Em seguida, eu sou profissional da saúde. Eu quero saber como que essa fé, essa crença, essa prática interage com o processo de saúde e doença dele. Qual que é a influência que ele vai ter, vejam, no tratamento e na aderência terapêutica. Porque isso pode vir para bem ou para mal. Às vezes o paciente se utiliza da religiosidade para aderir ao processo terapêutico que eu ofereço a ele. Às vezes ele se utiliza da religiosidade para fugir desse processo terapêutico. E isso pode ser prejudicial para ele. Então veja a importância para o profissional de saúde. E por final, como ou qual, aqui a pergunta, qual a forma, e aí está o pulo do gato, aí para mim é a maior beleza desse assunto, qual a forma de eu, como profissional de saúde, utilizar essa fé, essa crença, essa espiritualidade do paciente a favor dele. Esse é o maior trunfo e a maior dificuldade, porque isso não é fácil. Isso requer que nós conheçamos sobre a religião. Claro, fundamentalmente, conheçamos sobre quem é o ser humano, né? Mas, a partir do momento que eu me proponho ajudar esse ser humano dentro do contexto religioso espiritual dele, eu preciso ter o conhecimento daquilo que abraça. E é por isso que, dentro do cronograma que eu gostaria que eu vou propor aí para nosso grupo, está inclusive estudar as religiões. Né? E aí eu vou precisar de cada representante de uma religião trazer para a gente o que é importante para cada profissional de saúde sobre saúde saber sobre aquela determinada religião, né? Então estão aqui os questionários, ou melhor, os roteiros, né? Nós temos da parte de prática clínica, o FICA e o ROPE são os principais, né? O FICA ele ganha disparado, nós vamos ver ali na frente. E na prática de pesquisa, os dois mais importantes são o do UEL e da Organização Mundial de Saúde, da OMS. Tá? Todos eles procuram contemplar 4 objetivos, ok? O primeiro deles, entender a espiritualidade de uma maneira geral daquele paciente. O segundo, nível de bem-estar espiritual que o paciente encontra com relação a essas crenças. Terceiro, compreender as necessidades que esse paciente possa ter do ponto de vista espiritual. E o quarto, entender como ele vai enfrentar o problema que ele vivencia, baseado nas ferramentas que aquela religião lhe oferece. Nada mais do que aquela figura que eu mostrei ali atrás. Né? O primeiro questionário é um acrônimo para fé, importância ou influência, comunidade e ação no tratamento. Então, veja que beleza de questionário aí. Eu vou perguntar para o meu paciente, você se considera religioso, espiritualizado? E, claro, eu posso utilizar as palavras que eu quiser, mas a ideia é essa.
Porque é a partir daí que eu vou seguir para as perguntas seguintes, né? Eu quero saber se esse paciente abraça alguma ideia de religiosidade ou espiritualidade, exatamente para começar a me aprofundar sobre esse tema. Sabendo que ele possui uma religião, uma crença, uma fé, algum nível espiritual, qual que é o peso que isso tem sobre a vida dele? Qual que é a importância que essa fé tem na vida dele? Como que essa crença ajuda a lidar com os problemas? Isso vai interferir ou não nas decisões médicas? O exemplo mais clássico que todos nós conhecemos são os testemunhas de Jeová, com relação à transfusão de sangue, né? Em seguida, com relação à comunidade, ele frequenta alguma comunidade ou participa de algum grupo. Esse grupo oferece suporte para ele. Por quê? Porque eu quero saber se esse grupo pode ser uma fonte de amparo para esse paciente. A Érica falou ali sobre como que nós abordamos, né? Às vezes, quando o paciente pergunta para a gente, né, ou necessita de alguma coisa, eu trabalhei muito tempo no TI, o que nós perguntamos, você tem alguém que você gostaria que nós chamássemos? Porque às vezes ele não quer o capelão da igreja, do hospital, que é alguém que ele não conhece, ele quer alguém específico. É o pastor, é o padre, é o colega de centro, é o rabino, né? É alguém que ele confia para trazer aquele suporte espiritual para ele. E por fim, a ação no tratamento, como que o paciente gostaria que o profissional, aqui médico, mas é o profissional de saúde, considerasse essa questão dentro do contexto do tratamento dele. E se ele precisa de algum suporte a mais. Aqui está a abertura para aquele passo seguinte, que é chamar o profissional mais especializado, tá? Tomamos mais tempo no FICA, por quê? Porque não muda muita coisa. O Hope, ele vai abordar basicamente os mesmos temas com perguntas diferentes, tá? Hope, H eles colocaram H, mas mesmo em inglês, né? Mas há fontes de esperança, organização religiosa, que é a comunidade, práticas espirituais, né? Como que isso influencia na vida da pessoa, os efeitos no tratamento. Vejam que não muda muita coisa. Viram que desde lá do começo nós estamos falando, desde uns 3 slides atrás, nós estamos falando exatamente da mesma coisa, do mesmo assunto. Então nós vamos geralmente escolher um desses questionários, praticar um pouco eles e depois isso vai ser automático, porque nós sabemos o que nós queremos saber dos nossos pacientes, que são aquelas 4 perguntas, tá? Eles citam também o questionário Spirit, no final das contas vai trazer também as mesmas informações, então eu vou passar isso em PDF para vocês vão ter isso acesso, e no artigo também tem, tá? Tem esse do American College of Physicians, eu adoro isso daqui, são perguntas bem abertas, né? Vejam, 4 perguntinhas, né? A fé, ou a sua religião, a sua espiritualidade é importante para você nessa doença, né? Ela tem sido importante para você em outras épocas da sua vida, para ver se ele realmente recorre a isso? Você tem alguém para falar sobre assuntos religiosos, né? Saber se eu vou chamar essa pessoa? Você gostaria de tratar esses assuntos religiosos com alguém, tá? São perguntas bem abertas, esse é o mais simples de todos. No final das contas, pessoal, eu acho que o mais consagrado é o questionário FICA. Então, geralmente o que eu acabo recorrendo, e é o que eu recomendo para os alunos quando eu falo sobre isso, é o mais fácil e o mais abrangente ali, tá? E todos eles, vejam que legal, aqui é uma coisa bem interessante, eles colocam ali no final do artigo, e eu trouxe para cá para o meio, na verdade, essa escala de bem-estar espiritual. Porque nós podemos ter exatamente todas aquelas perguntas voltadas para todas as áreas do indivíduo. A área pessoal, a área comunitária, a área ambiental e a área transcendental. E é aqui que nós diferenciamos aqueles pacientes que são mais ou menos espiritualizados. Ou melhor dizendo, mais ou menos transcendentais. Porque um indivíduo que busca a natureza com a mesma paixão que alguém reza para Deus, ele desempenha o mesmo nível de espiritualidade, só que de uma maneira diferente. E aqueles questionários, interessantemente, você só vai trocar a palavra.
Você só vai trocar a palavra religião por amizade, religião por natureza, religião por trabalho. Às vezes a religião da pessoa é o trabalho. Muito comumente está de uma maneira negativa, mas às vezes a pessoa se dedica com amor ao trabalho. Ela quer crescer e ver aquele trabalho crescendo, e as pessoas dentro daquele contexto de trabalho também crescendo. Poxa, isso é um exercício de espiritualidade, tá? Só não é transcendental ou não tem Deus envolvido para aquele indivíduo, né? E aí, por final, e isso nós não vamos abordar mais aprofundadamente, porque eu acho que eu vou gostar de colocar um encontro específico para pesquisa em termos de espiritualidade. O questionário Durel, ele é um questionário padronizado, validado, e validado inclusive em português, tá? E ele é um questionário utilizado para padronizar pesquisa clínica em termos de espiritualidade na prática clínica. Ele pode ser pontuado e extrapolado em termos de populações, tá? Ele aborda vários aspectos que é para medir a religiosidade. Ele foi voltado especificamente para medir a religiosidade. E ele é muito utilizado em termos de pesquisa clínica, tá? Um outro questionário bastante utilizado e mais amplo, na verdade, é esse questionário da Organização Mundial de Saúde. Tem mais perguntas, ele é um pouco mais detalhado, ele é um pouco mais demorado, e também é utilizado para pesquisas clínicas, não vou entrar em detalhes aqui com vocês, tá? Isso, acho que tomei mais do que 10 minutos, mas enfim, eu procurei ser o mais rápido possível nesse último artigo, e a ideia era exatamente sedimentar os pontos importantes do que nós podemos utilizar a ferramenta na prática clínica.